O que realmente é Natal? É o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá? Mas um dia ele nasceu. Alguns dizem que foi em abril, não importa. O que importa é que um dia Jesus veio para transformar nossas vidas. E é por isso que ele veio. Mas a questão é: Natal é o nascimento de Jesus. Se você tiver uma festa, se for seu aniversário, e você convida um monte de pessoas para sua casa, e as pessoas vão para sua casa e eles têm o que nas mãos deles? Presente. Aí eles vão para sua casa e de repente eles começam a dar presente um para os outros. E você está lá olhando e assistindo eles dando presente um para os outros. Como você vai se sentir? Você vai se sentir triste por quê? Porque é seu aniversário e as pessoas estão dando presentes para outro entre si, mas não estão lembrando de você. Infelizmente é o que tem acontecido. Eu quero ler um texto na Bíblia que fala para nós o que Natal realmente é. No Velho Testamento, um profeta de Deus chamado Isaías, ele profetizou que Jesus viria. E eu quero ler essa passagem. Isaías 9, 1 e 2, depois 6. Vocês podem me seguir? Contudo, não haverá mais trevas para os que estão aflitos. Está falando de Jesus. A terra de Zebulon e Naftali. Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro ele tornará gloriosa a região da Galileia dos gentios, no caminho do mar, para além do Jordão. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por quê? Versículo 6. Vamos ler todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluias. Pode aplaudir ele. Eu creio nesse texto. Eu creio em tudo que esse texto, tudo que foi escrito 600 anos antes de Jesus vir. Você sabe por quê? Porque minha vida foi transformada. A minha história foi transformada. Eu estava andando nas trevas e eu vi essa grande luz. Eu tinha 18 anos quando eu tive meu encontro com Jesus. Eu estava em trevas. E a história de Jesus pode transformar a sua vida e pode te tirar das trevas e colocar você nas luz. Eu gostaria de falar um pouco dos fatos históricos do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus também é um fato histórico. Você sabia disso?
Não tem como negar. Nenhuma pessoa sensata, com uma mente sã, pode negar o fato de que Jesus nasceu e veio a essa terra. Ninguém pode negar isso. O nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade. Não foi uma invenção ou de uma escola teológica. É um fato inegável. Tem alguns historiadores que viveram naquela época que nem eram cristãos, como Flávio Joséfo, Tácito, Plínio o Jovem, Suetônio e outros. Eles escreveram sobre Jesus. Eles não eram cristãos. Flávio Joséfo, ele era um judeu e ele escreveu: nessa terra um homem veio e fez milagres e curou os cegos, mortos foram ressuscitados, e eles escreveram sobre isso. E esse é um fato. Essa criança, Jesus, causou distúrbios, porque houve um rei que ele tinha tanto medo desse bebê que ele mandou que todas as crianças de 2 anos fossem mortas. Você pode imaginar isso? É verdade que Jesus veio. Até um rei ficou com medo dele. E nós devemos celebrar Natal? Se você for na internet, você vai ver muitas coisas. Algumas pessoas falam: Natal é pagão, você não deve celebrar. Muitas coisas na internet e pastores falam sobre isso, mas a Bíblia diz que os pastores que estavam lá, eles largaram as ovelhas e foram adorar a Jesus. Os anjos vieram e celebraram Jesus. As estrelas celebraram Jesus. Os reis magos do Oriente celebraram o nascimento de Jesus. E nós, a Igreja de Cristo, devemos celebrar o nascimento de Jesus. Dar a Ele a honra e a glória. E é por isso que estamos aqui. É por isso que essa igreja existe. Essa igreja está aqui porque do sangue dele foi derramado ali. Ele não veio só nascer, mas para morrer também, para você e pelos seus pecados. E ele está voltando. O que eu gosto, sabe? É quando eu pego um livro de história, não uma Bíblia. Você abre algumas coisas, um livro de história, e eles falam no ano 100 antes de Cristo, no ano 150 depois de Cristo. E você verá que a história é dividida antes e depois de Cristo. Quando Jesus veio, ele dividiu a história. E é isso que ele vai fazer na sua vida. Ele quer dividir sua história antes e depois de Cristo. Eu sei que depois que ele entrar na sua vida, a sua vida será muito melhor. Por quê? Ele veio para nos libertar. Essa é a mensagem principal. Ele veio para nos libertar. Se você não tem liberdade, algo está errado na sua vida. Porque essa é a razão que Jesus veio, para nos libertar.
E eu quero te perguntar, What does he represent? o que ele representa para você? What does Jesus O que Jesus representa para você? The question is not if he was born. A questão não é se ele nasceu. The story says, A história diz, a Bíblia diz, mas o que ele representa na sua vida. he's truly your Lord. Ele é verdadeiramente seu Senhor e Salvador? If you have stepped out of darkness Se você saiu das trevas to the light, e vive na luz, he lives in you. então ele é o Senhor da sua vida. The prophet, O profeta diz the name of this child, que o nome dessa criança name, poderia ser um nome comum em Israel, Yeshua. Jesus, Yeshua, But behind this name mas atrás desse nome is someone powerful, seria algo poderoso, counselor, conselheiro, God, the everlasting Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz. and he will govern. E ele vai governar. Is E a minha questão é, ele está governando a sua vida? he the Lord of your life? Ele é o Senhor da sua vida? Is he the one that gives direction to you? Ele é aquele que dá direção para você? Christmas, Natal a religious proposal. não pode ser uma proposta religiosa, mas um relacionamento com o Salvador. Onde ele nasce, ele traz mudanças. Listen to me. Where Escuta isso. is born, Onde ele nasce, ele traz mudanças. I have had my first Christmas Meu primeiro Natal aconteceu 40 anos atrás. 40 years ago. I have had my first. Foi meu primeiro Natal, 40 anos atrás. Where he is born, E onde ele nasceu, transformation, onde ele nasce, ele traz transformação e mudança. and how is your life? E como está a sua vida? He brings transformation Ele traz in transformação our families, nas nossas famílias, in our marriage, no nosso casamento, in our relationships. nos nossos relacionamentos. The birth of Jesus. O nascimento de Jesus, presta atenção no que eu estou te falando. Birth of Jesus. O nascimento de Jesus na vida de uma pessoa, The wars, quarrels, ele sword. termina com toda desordem, toda amargura. Jesus does. É isso que Jesus faz Inside of us. quando ele nasce dentro de nós. The birth of Jesus. O nascimento de Jesus na sua vida Forgiveness. traz perdão Sins. para os seus pecados Those who have wronged you. e ajuda você a resolver as situações que estavam erradas. Story of our O life verdadeiro Natal muda a história da nossa vida. is the triumph O verdadeiro Natal é o triunfo da luz contra as trevas. we read in the verse 2. Nós lemos lá em Isaías, The people who walk, as pessoas que andavam nas trevas you see what? vão ver o quê? A great light. Uma grande luz. Those who live in the land of the Para aqueles que andavam nas trevas, viu uma grande luz. what kind of darkness? Que tipo de escuridão é essa? What kind of darkness is he speaking? Do que ele está falando? Darkness of ignorance. É a escuridão da ignorância, da cegueira, das mentiras, do mal, do ódio, do egoísmo. People who only Pessoas que só pensavam em si mesmas. this is darkness. Isso é trevas. When Jesus born Quando Jesus nasce in our heart, nos nossos corações, preste atenção, he will transform your heart. Ele vai transformar seu coração Your family will be transformed. e a sua família será transformada. Better family. Você terá pessoas melhores. Eu sei que eu estou falando. Your relationship with your Seu relacionamento com a esposa será melhor, com o seu companheiro será muito melhor. Jesus does. What? É o que Jesus faz. Learn how
how to forgive each Porque other. você aprende a perdoar um ao outro. We all do wrong things. Porque a gente faz coisa errada, não é verdade? When we love Jesus, Mas quando a gente ama Jesus, quando Ele nos transforma, to forgive us. somos capazes de perdoar nossos companheiros. E aí não existe divórcio, mas famílias se tornam fortes, que servem ao Senhor. Você pode dizer amém? If Jesus born Se Jesus nasceu no meu coração, mas não transformou, algo está errado. is wrong in my life. Algo está errado. It is the darkness that prevents us. Então é as trevas que nos impedem de amar as pessoas, de perdoar as pessoas Being friends. e sermos amigos uns dos outros. Let's stop talking. A escuridão nos faz perder relacionamentos, Prevent us from ela nos impede our own hearts. de sondar nosso próprio coração. You need to check if you have these dark Você precisa checar se existem trevas no seu coração, porque Jesus é a luz. Queridos, When we turn off that light, se a gente apagar aquela luz lá, what happen here? o que vai acontecer aqui? Huh? Darkness heaven. Ah, as trevas entram. Light is here. Mas se a luz está aqui, acende todas as luzes. When there is light, Quando tem luz, space for darkness. não tem lugar para as trevas. Jesus is the light of the world. Turn it on. Jesus is the light. Christ, Jesus é a luz. the light of God shine in the darkness. Então, quando a luz brilha nas trevas, eu vou repetir essa frase. Natal é quando a luz de Deus brilha nas trevas. Christmas is the triumph of light. É o triunfo da luz sobre as trevas. Eu sei, It's new for you. talvez isso seja novo para você. Speaking about Christmas, Porque quando a gente fala de Natal, eles só falam, presentes, comida, a joyful time. um tempo alegre. The Bible says Mas o que a Bíblia diz, light. Natal é luz nas trevas. This is the gospel of Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. You can be part of a church. Você pode estar numa igreja, mas não ter transformação. We need to be transformed. Precisamos ser transformados pelas as luzes de Jesus Cristo. Jesus was born Jesus nasceu at night, durante a noite, but on that night, there mas naquela noite que Jesus nasceu, havia uma estrela brilhando, anunciando o nascimento de Jesus. Os anjos cheios de luz apareceram saw the light. e muitas pessoas viram aquela luz. Paul the apostle O apóstolo Paulo um dia estava andando nas trevas e de repente Jesus apareceu para ele great light. numa grande luz. I was walking darkness. Eu andava nas trevas Jesus appeared. e Jesus apareceu para mim. And when he comes into our, E quando ele vem às nossas vidas, we are transformed. somos transformados. When you have your Christmas, Quando você tem o seu Natal, you have your Christmas, you don't live in darkness. quando o Natal na sua vida acontece, você não vai viver mais nas trevas, você não vai esconder mais nada. Have your Christmas, E quando esse Natal acontecer na sua vida, walk in você não vai precisar andar mais em mentiras. light. Você não vai esconder os seus pecados mais. Você confessa eles. Você se arrepende e você é transformado. But the cross, Isso é o que a cruz fez por nós. and not just Jesus veio não só para nascer, ele veio para transformar a sua vida. light and this E se a luz de Jesus não entrar na sua vida, algo não está certo na sua vida. Christmas Natal of light é o triunfo in your life. da luz sobre as trevas. Sin remains, vices, slavery, spiritual blindness, lack of
forgiveness Onde as trevas permanecem, há brigas, a falta de relacionamento, mas quando as trevas, a falta de amor, é falta de carinho, de amor, de abraços, de beijos, lack of smiles. falta de sorrisos e falta de perdão. This is what human Christmas means. Mas Natal significa When there is lack, relacionamentos. the presence of Jesus Quando a presença de Jesus enters. nasce no nosso meio, quando o Filho da Justiça vem no nosso meio, as coisas são restauradas. Eu quero terminar agora. And we are not. Sem Jesus a gente está perdido, a gente é nada, Lost. estamos totalmente perdidos. He is born. Mas quando Ele nasce nas nossas vidas, quando Ele entra nos nossos corações, Ele quebra aquele jugo e nos liberta. Let's stand up. Vamos levantar, Just mas não converse, por favor, somente se levante close your eyes. e feche os seus olhos. Don't walk, please. Não vamos andar, vamos concentrar agora. Eu estou terminando a mensagem. What is Christmas, Pastor? O que é Natal, pastor? Christmas is the expression of love, É a expressão de amor, forgiveness, perdão, reconciliation. reconciliação, misericórdia e paz. If among families, E se no meio de famílias, na sua casa, essas características present, não é presente, sorry, his kingdom, me perdoa, mas o reino dele não está acontecendo. Se amor, forgiveness, perdão e reconciliação, mercy, and misericórdia e paz, qualities, se essas qualidades não estão em nós, sorry, Jesus is not. significa que Jesus não está ali. If among us, among Se no nosso meio, nessa igreja, are not present, essas características não estão presentes, o reino dele não está aqui. Christmas is about bringing his kingdom to Natal é sobre trazer Jesus sobre as nossas vidas. And I want you to close your eyes. E eu gostaria de convidar, feche os seus olhos. It's time for self-evaluation. Agora é um momento para você se autoavaliar. Do you believe in Jesus? Você crê em Jesus? Do you believe in what he has done for you? Você crê no que ele fez por você? Light over dark. Natal é o triunfo das trevas sobre a luz. Triumph of joy over É o triunfo da alegria sobre a tristeza. triumph É o triunfo over war. da guerra, onde Deus traz paz. Of Jesus. É o governo de Jesus nas nossas vidas. Maybe you are inside of a church. Talvez você está ainda frequentando uma igreja, mas não se arrependeu dos seus pecados. You need to go to the Lord and say, Você precisa ir ao Senhor e falar: Senhor, me perdoa, para que você possa viver a vida to have a good de acordo com a vontade do Senhor, que você possa ter relacionamentos together. curados. Casais precisam ter vidas restauradas, porque eles vão aprender a perdoar um ao outro. This is what Christmas does. Isso é o que Natal tem que fazer: transformar-nos, libertar-nos. E você precisa ser liberto. Please put your hand, Coloca a sua mão sobre o seu coração e vamos orar. Jesus, for you all. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados.